ficou, por 8 anos, 9 anos, isso ficou decretado quase que um certo exílio da teoria quântica de campos no que diz respeito à física de interações fortes. Mas aí, no final da década de 60, houve um experimento do SLAC, na Califórnia, que revelou a estrutura interna dos prótons a partir dos quarks. E aí, olhando para a física dos quarks, se resgatou a ideia de que não, para descrever a física de interações fortes, eu não posso pensar no próton como sendo uma partícula única, ele não é uma partícula elementar. O que é elementar são os quarks. E aí, olhando a física dos quarks, eu preciso da teoria quântica de campos de novo. Então, por quê? Porque os quarks são objetos mais fundamentais. Então, quanto mais fundamental é um objeto, mais eu preciso da teoria quântica de campos para descrever. Tá certo? Essa é a ideia. Quer dizer, o papel da teoria quântica de campos é investigar as interações no mínimo detalhe possível. Aí, claro, tem todo um aparato matemático para isso que nós vamos entender ao longo do curso. Mas o que é importante é vocês saberem o que está em jogo. O que nos espera é isso, quer dizer, é um ferramental para descrever as interações entre as partículas elementares. É hoje ainda o melhor ferramental que nós temos. Tanto é que está se expandindo para as outras áreas. Hoje, na matéria condensada, todo mundo está fazendo matéria condensada usando a teoria quântica de campo. Não necessariamente relativista, mas são campos quânticos. Então, você já faz a matéria condensada usando uma equação de Schrödinger para 10 a 23 partículas. Você faz a matéria condensada usando o conceito de campo. Campo não relativista, mas é um campo quântico. E aí, a física de matéria condensada ganhou muitos aspectos, percebeu muitos aspectos da matéria que antes, só olhando do ponto de vista da mecânica quântica, ela não via. Então, o conceito de campo ele abre muito porque ele desmaterializa a partícula. Não tem mais partícula, porque eu tenho campo. Então, a interação é uma interação não entre partículas, é uma interação entre campos. São campos em interação. Então, eu acho que você queria falar uma coisa, depois você vai. Eu ia perguntar sobre essa questão, talvez, da matéria condensada. Eu ia perguntar se você tem algum fenômeno macroscópico que o entendimento dele depende dessa. Que ele é teorizado Sim, por exemplo, dessa forma. A supercondutividade, a altas temperaturas, essa supercondutividade planar, né, a altas temperaturas críticas, crucial a compreensão desse fenômeno de supercondutividade a partir da teoria de... Na matéria condensada, todos esses chamados fenômenos coletivos, né? Porque na matéria condensada você não trabalha mais, você tem um sistema de elétrons, você tem são elétrons no material, mas às vezes esses elétrons, eles não, se você olha o material, o que você percebe não é um conjunto de elétrons, você percebe que esse material apresenta ondulações, ele apresenta ondas, apresenta fenômenos ondulatórios que não são fenômenos ondulatórios de elétrons, mas são fenômenos ondulatórios, por exemplo, de partículas escalares, ou de partículas, de objetos com spin 1. Então, a partir de elétrons, você tem objetos com spin 1 e objetos escalares. Na supercondutividade, quando dois elétrons se ligam para formar um par de Cooper e fazer a supercondução, eles formam um objeto de spin 0. Então, quem está fazendo a supercondução não é mais o elétron, é o objeto, é o escalar de spin 0, é o par condensado. E aí, como é que esses elétrons se juntam, se ligam para formar esse par condensado? Então, você tem um chamado fenômeno coletivo. O teu sistema não aparece mais como um sistema de elétrons. Ele aparece como um sistema de objetos escalares conduzindo a corrente elétrica, superconduzindo a corrente elétrica. Então, para você compreender a passagem do elétron individual ao par condensado, a teoria de campos resolve esse problema muito bem. Existe alguém mesmo teórico que use uma teoria de campos relativística? Na matéria condensada? Na matéria condensada, para a física de grafeno, apesar do grafeno não ser relativístico, você consegue mostrar que as relações de dispersão dos elétrons no grafeno, elas são lineares. Em vez de você ter E igual a P2 sobre 2E, você tem E igual a PC. Só que a velocidade não é a velocidade da luz, é uma velocidade chamada velocidade de Fermi, que todo material tem. Então você simula todo um formalismo relativístico para a física do grafeno, mas o grafeno não é relativístico, onde você substitui a velocidade da luz pela velocidade de Fermi. Então você tem um formalismo relativístico, mas é só teórico. Mas você, sabendo isso, a física do grafeno se desenvolveu por causa desse conhecimento. E aí também, no grafeno, é muito crucial você usar a teoria quântica de campo. Então, na matéria condensada hoje, essa previsão de materiais novos como supercondutores topológicos, isolantes topológicos, metais estranhos, todos esses, fracionalização, carga, spin, tudo isso é muito bem compreendido se você usa a teoria quântica de campos não relativista, né? Mas é uma teoria, você usa o campo quântico, você não usa mais a função de onda. Certo? São chamados fenômenos coletivos. Na matéria condensada, você deve ter ouvido falar dos fônons, que são os modos de vibração de uma rede, os modos de vibração mecânicos de uma rede.
Você deve ter ouvido falar nos polarons, polaritons, plasmons, plasmons, e tem outros excitons, espinons. Tem uma opção de óvulos, tem uma opção de ons da matéria condensada, são as partículas da matéria condensada. Todos esses ons da matéria condensada são aspectos coletivos do teu sistema, que você compreende a formação deles pela descrição da teoria quântica de campo. Você precisa da teoria quântica de campo para descrever isso bem, certo? Luiz está mais ou menos assim conformado, mas isso é uma questão que não é para ser entendida agora. Eu estou dando os elementos, mas é uma questão que a gente tem que sentar e se autoconvencer, tem que rabiscar um pouquinho, ficar pensando, filosofar mesmo, para poder entender um pouquinho o que está por trás. Mas essa que é a ideia do campo é essa, é desmaterializar a partícula e com isso, né, o que você faz quando você pega um brinquedo, uma caixa preta? Você quebra, a criança quer saber, desmontar o que está lá dentro. É isso que o campo faz para você, ele desmonta o objeto, ele desmonta a partícula e aí você consegue ver tudo que está lá dentro e a interação fica muito mais clara para você. O que eu fico mais dúvida é o seguinte, se os elétrons são compostos pelos fenômenos de Weyl, né, pelos vermes? Pelos neutrinos de Weyl. Ah, sim. A composição do elétron leva. Me pareceu não intuitivo. Você dá um zoom, você não vê aquela estrutura. Entendi. Você não vê. Porque assim, pensando assim, superficialmente, não tá certo. Eu imaginaria que você viria os neutrinos oscilando ali, né? Formando elétron na formando elétron. A questão é, vamos dizer assim, será que os elétrons, mas vamos pensar o seguinte, se neutrinos se ligarem para formar elétrons, você não tem como explicar a carga elétrica. Da onde vem a carga elétrica? Vamos pensar se os neutrinos são nêutrons, né? Então a carga viria da onde? Mas você poderia pensar, não vamos pensar no neutrino, você pode pensar, será que eu não veria a estrutura? Quando a gente estudou aqui a equação de Gerard no curso, a gente construiu o elétron a partir de um fermion-left e de um fermion-right. Então o elétron, ele tem uma componente chamada quiralidade elétrica e uma componente de quiralidade right. A pergunta é, quando eu vou estudar o elétron, muito lá no seu âmago, né, internamente, o que eu vejo? Eu vejo o elétron como um objeto único ou eu vejo o elétron dissociado em elétron left e elétron right? Essa é a tua questão? A tua inquietação? Então, se você vai estudar o objeto lá no seu âmago, o que você vai ver é o elétron left e o elétron right. E o elétron left e o elétron right, se você vai muito no interior, você vai pesquisar, investigar o elétron a fundo, você vai encontrar essas duas estruturas que são combinadas. Mas quem é que dá a ligadura delas duas para formarem o elétron? Que nós vemos no átomo de hidrogênio, na matéria condensada, é o bóson de Higgs. Então, quem faz a ligação, agora, se você penetra distâncias muito grandes, você está em energias tão altas, se você está em energias muito altas, energias que são muito maiores do que a massa do elétron, massa de repouso do elétron, como por exemplo, o Dória falou, no LHC, nós estamos falando de energias por feixe, na faixa de 10 teras. Teras são 10 a 2, 10 a 12 elétrons volt, praticamente 10 a 13 elétrons volt de energia. Se eu for olhar a massa de repouso do elétron, ela é 0,5, aproximadamente 1 MeV, 10 a 6 elétrons volt. Então, a energia disponível no LHC é 7 ordens de grandeza acima da massa de repouso do elétron. Então, do ponto de vista das energias disponíveis no LHC, o elétron tem massa zero. Isso aqui é muito maior. Essa energia, 7 ordens de grandeza, é muito maior. Aqui são 10 trilhões e aqui é 1 milhão. Então, você tem 7 ordens de grandeza. Então, do ponto de vista do LHC, o elétron, você pode pensar no elétron como um objeto sem massa. Então, você está vendo a parte elétrica e a parte básica, que a massa dele é praticamente desprezível. Então, o que é o elétron para mim, no meu mundo baixamente relativista, o elétron é a junção dos dois com massa que eu conheço. Mas então, quando você investiga uma partícula lá no fundo, você usa a teoria quântica de campo para investigar o âmago da partícula, você vai ver essas duas, essa decomposição. Você vai ver um elétron left e um elétron right, correlacionados pelo bóson de Higgs. Agora, no mundo real, quer dizer, o bóson, isso aí, também você tem que perguntar, por quanto tempo você vai ver isso? O tempo de interação, o tempo virtual da interação, quer dizer, quando, vamos dizer, um fóton altamente energético penetra no elétron, ou sei lá, um neutrino penetra no elétron e ele abre a estrutura do elétron, esse tempo de interação é na faixa de 10 a menos 20 segundos. Então, por 10 a menos 20 segundos, o que você está vendo é essa estrutura aberta do elétron.
Mas o elétron que nós conhecemos no nosso mundo é o elétron estável. Quer dizer, aquilo dura 10 a menos 20 segundos. Por 10 a menos 20 segundos, você tem uma janelinha de observar o elétron completamente a sua estrutura. Ele não é composto, mas ele é estruturado por duas componentes de gravidade. Essa é como se fossem duas partículas que se reuniram e passaram a se ligar para formar o elétron que nós conhecemos a partir do bóson de Higgs. O bóson de Higgs ele faz essa ligação, ele traz a massa e liga as duas gravidades. Então eu encontro o elétron up e o elétron down. Se eu não tivesse o bóson de Higgs, só existiria elétron up, que seria uma partícula, e elétron down, que seria outra partícula. Duas partículas distintas. Mas quando tem o bóson de Higgs, ele junta os dois, aí eu posso ter elétron up e elétron down da mesma partícula, porque o bóson de Higgs deu a massa. Tá certo? Esse é o mecanismo. Pensa mais sobre isso, mas é nessa direção que você tem que pensar, certo? Que horas tem para eu pensar? Tempo? Beleza? 11? 12? Ah, 12 vai acabar o tá certo. Então vamos lá, então chegamos aqui, vimos que nós tínhamos um novo marco teórico, essa teoria de Young-Mills, ela poderia acomodar todas as interações. Não foi aqui exatamente, mas em 56 tem um trabalho de um japonês, é um clássico da literatura, o trabalho do Uchiyama. Esse trabalho do Uchiyama, ele pega as teorias de Young-Mills e ele mostra que você pode construir também a gravitação com uma teoria de Young-Mills. Porque até então a teoria de Young-Mills, quando conceberam a teoria dele, eles conceberam para descrever a física de interações fortes, a interação entre prótons e nêutrons. O Shaw com o Salam, eles fizeram uma outra abordagem. Eles construíram a teoria de Young-Mills para descrever partículas de spin 1 em alta interação. E aí sai exatamente a teoria de Young-Mills. Mas eles estavam pensando em física, eletromagnetismo, interação fraca e interação forte. Em 56, o Uchiyama percebe que essa formulação pode se aplicar à gravitação. Então esse trabalho de 56 do Uchiyama é um marco na física, na teoria de campos da década de 50, porque é quando você se aproxima de uma versão mais próxima daquilo que pode ser uma gravitação quântica, usando a formulação de Young-Mills para descrever o campo gravitacional. E aí, a partir da formulação de Young-Mills, a gente reconstrói a teoria de Einstein. Então, o raiz de menos GR, ele sai da formulação de Young-Mills. Então, foi um dado, um fato muito importante. Depois, 57, a gente tinha falado na aula, quer dizer, que eu não citei na aula passada. 57, falei. O Einstein já tinha... Oi? Pena que o Einstein já tinha morrido, né? Isso. O Einstein foi, acho que é 55 ou 54? 55. Ele deseja de opinião dele como a teoria da gravitação descrita por teoria de Gauss. Isso. Esse trabalho depois foi decodificado melhor. Esse trabalho é meio cifrado. Mas em 61, o professor Kibble, do Imperial College, ele fez, depois de 56, esse trabalho evoluiu em 1961, no famoso Journal of Mathematical Physics, o Kibble. O Kibble, que está ligado também ao mecanismo de Higgs, ao bóson, né, a questão própria. O Kibble, ele mostrou em 61, que a partir desse trabalho, ele mostrou melhor como você pode construir uma gravitação a partir de uma teoria de Young-Mills. Aqui o trabalho, ele é meio, tem pontos obscuros, que o autor acerta, mas sem estar fazendo da maneira correta. Tem intuição. Aqui o Kibble faz a formulação matemática 100% legal, tanto é que foi publicado no Journal of Mathematical Physics, e o Kibble mostra que realmente é lícito se pensar na gravitação como uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz. Ele faz um trabalho muito interessante. Bom, então isso foi um marco, porque relacionou a teoria de campos com a gravitação agora de uma maneira mais abordável. Bom, depois outro marco interessante da década já no final da década de 60, ainda no início da década de 57, que eu já tinha falado na aula passada, foi o trabalho do Salam sobre a simetria quiral. O conceito de simetria quiral, quiralidade, como sendo uma simetria ligada à existência de partículas fermiônicas de massa zero. Nessa época, as partículas fermiônicas de massa zero eram neutrinos. O neutrino tinha sido previsto em 31 e foi descoberto em 56.
Então a massa do neutrino é zero. E aí, a partir do conceito de quiralidade, o Salan, isso não está muito claro aqui. Se alguém quiser assistir mais detalhes sobre esse aspecto em particular, no curso que nós estamos tendo, qual foi o curso de ontem? O curso de interações práticas, o nosso curso que está no Professor Global, está lá, interações fundamentais, tem a teoria eletrofrágil. Tem a teoria eletrofrágil de 2013 e tem que eu estou dando agora. Ontem, exatamente, eu trabalhei mais essas ideias aqui, quem quiser aprofundar, assim, pelo menos o que está em jogo nesse trabalho aí, é nesse trabalho que o Salan abre as portas para a existência do campo de Higgs. Que, na verdade, um campo escalar, vamos dizer assim, nos bastidores da massa e da carga do elétron. Na verdade, esse campo escalar acabou sendo o campo de Higgs. Mas foi um trabalho muito importante nesse sentido de que, através da investigação da teoria de campos, eu teria que responder bem a quântica, uma teoria clássica, né, no sentido de não quântica, mas relativista, campos relativísticos clássicos, a partir do conceito de quiralidade, Salan tem todo o subsídio para introduzir a ideia de que há um campo escalar fundamental, universal, com o qual as partículas massivas e não massivas interagem e adquirem massa. Então, essa é a ideia, mas não se chamava campo de Higgs, era simplesmente um campo escalar. E nem foi o Salan que descobriu que a partícula de Higgs estava associada a esse campo. Era um campo escalar, ao qual não se atribuía a importância de uma partícula. Era um campo que não representava a partícula. Como eu falei para vocês na aula passada, sempre que a gente tem uma partícula, a gente pode sempre transformar a partícula num campo. Mas a gente pode ter campos que não têm interpretação em partícula. Nós vamos aprender aqui no curso uma técnicazinha muito simples, né, de calcular a função de Green, e pela função de Green a gente vai ver quando o campo pode descrever uma partícula ou não. Quando ele é uma mera distribuição de energia e momento no espaço, ou quando essa distribuição de energia e momento no espaço ela pode se configurar e caminhar sob a forma de uma partícula, uma estabilidade. Forma uma configuração estável que existe e forma uma partícula. Ou então esse campo vai ser meramente ondulações sem características de partícula que vão se distribuir pelo espaço. Então, sempre a uma partícula a gente associa um campo, mas nem sempre a um campo a gente necessariamente associa a partícula. Posso ter campo sem interpretação de partícula. Então, esse foi um momento importante na área. Aqui, essa discussão é muito importante, que ela é muito profunda, né? Isso está bem colocado no nosso curso de ontem, tá? Isso também foi a aula que eu dei ontem lá, porque ela veio de uma constatação em 56, 57, foram 2 anos muito importantes, porque em 56 teve essa conferência de Seattle, onde Yang e Lee apresentaram ao mundo o primeiro exemplo de uma interação que viola a simetria de paridade, que são as interações práticas. Então, Yang e Lee, eles dão uma prova clara de que as interações fracas violam a paridade. A partir desse conceito, Salan introduz o conceito. Salan estava nessa conferência e no mesmo ano de 56 ele faz o paper. O paper foi publicado em 57, mas na verdade ele submeteu o paper no dia 15 de novembro de 56. A conferência foi mais ou menos em setembro, 2 meses depois, assim, abalado mesmo por essa ideia tão importante que chocou a comunidade na época, né? Que foi PSDB e PT, foi nessa conferência, né? Porque, por exemplo, pessoas como Pauling, Landau abominaram a ideia de quebra de simetria. Isso é tudo menos possível. E já outros aceitaram a ideia, mentes mais abertas aceitaram a ideia e foi o PT. Aí em 57, a Mrs. Wu, a Mrs. Wu, ela, a partir do experimento que eles mesmos, Yang e Lee, propõem, a Mrs. Wu confirma a violação de paridade. Confirmou que a paridade era quebrada. Então isso aí foi um momento importante para a física, porque eu tenho uma simetria sacrossanta, que é a interação gravitacional não quebra, que a interação forte não quebra, que a interação gravitacional não quebra, mas a interação fraca quebra. Então, do ponto de vista da física de interação fraca, significa o seguinte, né? Se um elétron se olha no espelho, a imagem dele é um elétron. Mas se o neutrino se olha no espelho, a imagem dele não é o neutrino, é o antineutrino. Então, quando o neutrino se vê no espelho, ele vira antineutrino.
qualquer parte de campo por causa da interação prática. Então é uma coisa, eu sou olhar no espelho, sou homem, me vejo mulher no espelho, não é, eu sou uma drag queen, se eu olhar no espelho, eu vejo uma drag queen, que susto, né? É o que acontece com o doutrino, né? A gente olha no espelho e passa a ser antipartícula. Então isso aí foi um problema para a física, acomodar essa ideia, tá? Então está aqui. Mas isso foi muito fundamental, que a Salam maturou a ideia de pluralidade, e isso aqui, indiretamente, com raciocínio assim, indireto, trouxe a ideia de que deve haver um campo escalar fundamental na natureza. Isso foi novidade. Tá? E não era o pi, não era o meson pi, que era uma partícula escalar. Esse campo não poderia ser o meson pi, porque o meson pi tem interação forte. Esse campo não pode ter interação, não poderia ter interação forte. Então foi mais ou menos como delineando. Então tudo isso foi que metodologia, né, da teoria de campos, que foi acomodando essa ideia aqui, que era uma ideia que veio da fenomenologia, que foi comprovado experimentalmente e que gerou esse conceito teórico novo. E aí, desse conceito teórico novo, emerge essa ideia nova de física, a existência de um campo escalar fundamental da natureza. Então, estamos aí, fechando a década de 50, com esse panorama. Tem uma física nova para aparecer, temos que desvendar a questão das interações fracas e a questão das teorias de Young-Mills que geram, né, a teoria de Young-Mills ela não se adapta para descrever as interações fortes e fracas, porque as interações fortes e fracas elas são confinadas ao interior do núcleo atômico. São interações com um alcance muito limitado. Né? A interação eletromagnética não, ela vaza para o átomo, do átomo ela vaza para a molécula, da molécula ela vaza para o mundo macroscópico. Então a gente tem interação eletromagnética revelada no mundo macroscópico. Né? Mas as interações fortes e fracas elas são segregadas no interior do núcleo atômico. As transformações se dão no interior do núcleo, pode emitir neutrino, pode emitir radiação e tal, mas está tudo acontecendo dentro do núcleo. Então o alcance é muito restrito, é o alcance do núcleo atômico, cerca de 10 a menos 15 metros, né? Um Fermi. É mais ou menos o alcance típico da interação forte e da interação fraca. E aí, uma teoria de Young-Mills, ela dá alcance infinito, ela dá o alcance igual da gravitação, do eletromagnetismo, 1 sobre R, 1 sobre R2, a força, 1 sobre R, o potencial. Então tinha um problema a ser resolvido com as teorias de Young-Mills, se elas realmente podem descrever as interações fortes e fracas, que é a questão da geração da escala. As teorias de Young-Mills elas têm que ter uma escala adaptada à escala nuclear, e naturalmente elas não têm. Então a ideia que vai se resolver depois é que esse campo escalar aqui, dentro de um cenário de Young-Mills, ele vai resolver esse problema. Ele é que vai dar, para a teoria de Young-Mills, o alcance necessário para ter o domínio das interações fracas, por exemplo, se passar de dentro do núcleo atômico. Então, vai ser importante depois a ligação desse campo escalar com as teorias. As coisas foram saindo assim, como eu estou colocando para vocês, né? Meio separado, o nome disso na literatura, tem uma técnica de juntar essas peças que se chama acumulação estética, né? A acumulação estética é um método de trabalho muito interessante das ciências humanas e das ciências sociais. Você vai juntando peças, um trabalho que aparentemente não tem nada a ver, mas está naquele contexto, o contexto é esse. O contexto é um só, é a década de 50. Mas esse trabalho que aparentemente vem daqui, acaba resolvendo esse problema aqui. Então a gente começa a juntar as peças. Quer dizer, esse trabalho, né, para quem está fazendo um pouco de... estudando assim, a evolução, né, de uma área da física, ou de uma área de qualquer conhecimento, essa técnica chamada acumulação estética é importante. Você vai vendo como é que os autores vão, às vezes espontaneamente e até inconscientemente, fechando uma área do conhecimento. Então, desse ponto de vista, está havendo uma acumulação estética aqui no final da década de 50, que é a quebra da paridade nas interações fracas, que é um problema aparentemente à parte, ela vai acabar resolvendo o problema do alcance físico das interações de ângulos. Então, a gente está diante desse contexto aí, né? Quer dizer, nessa década de 50, esse é o problema que a gente está tendo. O alcance do seu dado, o alcance do potencial sobre a gravitação é um elétrico máximo. Ele é, a gente chama de longo alcance. Isso, longo alcance. Mas ele é infinito mesmo, teoricamente? Vamos dizer, do ponto de vista analítico, claro, ele é infinito, mas do ponto de vista na prática, a gente tem interação. Até que ponto o alcance, se você botar um elétron, né, separado do átomo, né,
até que ponto a força praticamente cai a zero. Né? Quer dizer, basicamente, o infinito, né, para interação, você pegar um elétron e um próton e for estudar a força de Lorentz entre eles, o infinito praticamente já é um ângulo, com 2 anos, 10 a menos 10 metros já é infinito, a força já cai praticamente a zero. Então, quer dizer, o que é infinito, né, depende um pouco da escala física que você está usando, mas digamos, do ponto de vista, que é claro, você tem 1 sobre R2, mas dependendo do valor de R, nada é zero exatamente, mas quando é que aquela grandeza cai a zero substancialmente em relação ao valor máximo dela. Então, vamos dizer, o alcance é infinito nesse sentido. Agora, quando você consegue fechar o alcance da interação, dizer, não, o alcance não é infinito, a interação ela é zero depois de uma certa... Porque a interação eletromagnética, ela não é rigorosamente zero depois de uma certa distância. Assintoticamente, ela tende a zero. Mas quando a interação tem um alcance infinito, ela não tende a zero assintoticamente. Ela desaparece depois, ela é blindada. Depois de uma certa distância, você não tem mais essa interação. É o caso da interação nuclear. Para o elétron, ele tem interação fraca. Mas o elétron, quando ele está no átomo de hidrogênio, esse elétron que está aqui no átomo de hidrogênio, na camada 1s, 2s, 2p, sei lá, ele está dentro do núcleo atômico, tem neutrinos. Dentro do núcleo atômico tem quartos. O elétron pode ter interação fraca com os objetos que estão dentro do núcleo atômico. No entanto, para o elétron formar o átomo de hidrogênio, a interação dominante é eletromagnética. Se a gente forma o átomo de hidrogênio, e toda a precisão, né, toda a precisão das medidas espectrais o elétron reconhece do núcleo atômico apenas os prótons e faz uma ligação eletromagnética. Agora, a pergunta é, e os neutrinos que estão sendo produzidos aqui, e o elétron que está aqui, será que ele também não tem uma interação fraca com os quarks que estão aqui dentro? Em princípio tem, mas a interação cai a zero depois do núcleo atômico. Então, quer dizer, o elétron orbital, por quê? Porque o alcance é limitado ao núcleo atômico. Depois do núcleo atômico, o elétron que está aqui fora do núcleo atômico, ele já não percebe a interação fraca que ele teria se ele estivesse dentro do núcleo atômico. Porque dentro do núcleo atômico ele vai encontrar um quark, ele vai ter uma interação fraca com o quark, ele vai ter uma interação fraca com os neutrinos que estão sendo produzidos ali também. Então, quer dizer, a interação, o alcance da interação é isso, é quando a interação realmente ela não aparece. Não é que ela tenda assintoticamente a zero, como é o caso da gravitacional e da eletromagnética, certo? Matematicamente infinito. Você foi lá ontem, né? Então está acordadinho. Na aula passada deixou cair o caderno, né? Quem entrou lá. Tá bom, tá acordadinho. Beleza. Não, vou ficar só olhando sem piscar. Fala aí. No 38, quando o Klein coloca a quinta dimensão, isso teve alguma repercussão? Ele já tinha quinta. A ideia da quinta dimensão já vem de 1919 com Kaluza, mas era uma ideia muito ligada à ligação da gravitação com a eletromagnetismo. Aí Klein retoma essa ideia em 1925, aí em 1927 Einstein dá uma cacifada, acha a ideia interessante, e aí Klein continuou com essa jornada até a década de 80. Mas a ideia da quinta dimensão, ela já tinha sido introduzida antes, não em ligação com a física de partículas. A ideia da quinta dimensão, segundo Kaluza e Klein, né, era que você pudesse procurar uma descrição única do eletromagnetismo e da gravitação. Juntar eletromagnetismo com gravitação em 5 dimensões. Essa é a ideia original do Kaluza e do Klein. Quer dizer, o Klein traz esse conceito para a física de partículas. Aí ele junta elétron, neutrino, pósitron, junta todo mundo num esquema unificadão, né, em 1938, usando a quinta dimensão, certo? Mas isso de alguma maneira contribuiu para os físicos começarem a pensar? Sim. Sobretudo a partir desse trabalho de Klein. Aí você começou a mostrar que a quinta dimensão não era uma questão de unir gravitação com eletromagnetismo, era de compreender a interação de todas as partículas elementares, das interações fortes e fracas, por exemplo. Certo? Muito bem. Vamos começar a pensar no final, porque 1 hora a gente para. Que horas tem, por favor? Entendi bem. Bom, vou acabando aqui. Aí, bom, chegando com a década de 60, né, ela se inicia também com um outro trabalho que foi muito crucial, inclusive foi crucial para a matéria condensada, quer dizer, foi um trabalho que foi muito crucial para a relação entre a teoria quântica de campos, da física de partículas, e a teoria quântica de campos da matéria condensada, que foi o trabalho do Nambu, que deu a ele o Prêmio Nobel em 2008, né? O Prêmio Nobel de 2008 compartilhado por Nambu, Kobayashi e Nasukawa. A contribuição ao Nambu foi por esse trabalho dele de 58, 60, o trabalho dele é de 58, mas os anais foram publicados em 1960. Que é o trabalho do Nambu, em que ele
constrói uma teoria quântica de campos, que é o que ele chama de um modelo, basicamente o título é esse, né? Amalgam impacto físico. Então, esse trabalho do Nambu, ele constrói um modelo realmente de supercondutividade e transpõe o modelo, quer dizer, ele pega a física dos supercondutores e transpõe para a física de partículas. Esse trabalho aqui foi crucial porque, bom, na verdade, esse trabalho também nasceu daquela conferência de Seattle. Essa discussão de que a supercondutividade podia ter uma ligação com a física de partículas. O Salan, em 52, já tinha feito aquele trabalho de uma teoria quântica de campos para a supercondutividade. Então, essa ideia já tinha vindo lá de 52. Na conferência de 56, foi uma conferência assim, mundial, né? Foi uma conferência internacional de física de partículas. Naquela época tinha menos conferências e a comunidade era menor. Então, todo mundo quase ia, a afluência era muito grande. E aí, houve muitos debates nessa conferência, uma conferência muito impactante, porque foi quando o Li e Yang mostraram a quebra da paridade, e aí se discutiu essa questão aqui também da supercondutividade, eventualmente podemos ensinar alguma coisa sobre a física de partículas. E aí o Nambu, trazido já embalado por essas ideias dessa conferência, ele faz esse trabalho em 58, que nunca ficou publicado como paper. Esse trabalho foi uma apresentação de um seminário, uma conferência lá na Universidade de Purdue, no centro-oeste americano, né? Então, nessa conferência, Nambu preparou essa fala, esse seminário, que também acabou que ele não pôde dar, porque ele ficou doente. Então, quem foi dar foi o pós-doc dele, o Giovanni Onalazini. O Onalazini deu esse seminário lá pelo Nambu, mas o trabalho, quer dizer, o Procida, então, foi publicado com o nome do Nambu. O crédito foi dado ao Nambu, e é por esse trabalho que, basicamente, ele ganhou, ele foi citado no Prêmio Nobel de 2008. Porque foi uma ideia marcante para a teoria quântica de campos e para a física de partículas. Você, usando a formulação de campos da supercondutividade, isso te permite trazer esse modelo de campos para a supercondutividade e implantar na física de partículas. Qual é o conceito físico que está em jogo aí? O que está em jogo aí? O que acontece no supercondutor? O supercondutor ele tem elétrons. Do momento que ele transita, né, a temperatura diminui e ele sofre a transição de fase e se torna supercondutor, de elétrons condutores individuais, a gente passa a ter a condutividade feita por pares. Então, os elétrons se pareiam, quer dizer, isso organiza muito bem a corrente elétrica e você perde as dissociações. Em vez de você ter elétrons, né, cada um correndo por si, eles se organizam, né, em correlações no espaço dos momentos, e essas correlações organizam o fluido eletrônico que passa sem resistividade. Então, quando o material transita, e aí os elétrons passam a se ligar para formar aqueles pares chamados pares de Cooper, né? Ou pares condensados, né? Então a estrutura agora condutora, quer dizer, a célula condutora deixa de ser o elétron e passam a ser os pares de elétrons. Então forma-se um objeto novo, um condensado de elétrons, de dois elétrons, que é o par condensado. Então é isso que é o fenômeno da supercondutividade. Mas para esses elétrons se ligarem, dois elétrons se repelem. Se dois elétrons se repelem, como é que eles podem, não tem força, porque no núcleo atômico é a mesma coisa, dois prótons se repelem, mas eles estão no núcleo atômico porque tem uma força atrativa nuclear, que domina a força eletromagnética repulsiva. Então, no par de Cooper, o que está em jogo? Eles se repelem eletromagneticamente. Mas o que está em jogo para atrair? Deve ter alguma interação nova. Então, quando os elétrons caminham pela rede, a rede vibra. Isso que a rede vibra, os íons se deslocam, os íons positivos ficam oscilando em torno de posições fixas. E essa vibração dos íons gera o que nós chamamos de modos de vibração da rede, que são os fônons. Então, quando os elétrons estão num supercondutor ou num condutor, eles interagem com os fônons. E esses fônons aqui são objetos de natureza escalar. Então, quando os elétrons têm a repulsão eletromagnética aqui, eles também experimentam uma atração devido aos fônons. E a atração fonônica domina sobre a repulsão eletromagnética e o par condensado se forma. Então, quando você forma um par condensado, você formou um estado ligado.
E esse estado ligado, na mecânica quântica, a gente sabe que o estado ligado tem uma energia característica. A energia do átomo de hidrogênio é 13,6 elétrons-volts. É a energia de ligação do elétron com o núcleo para formar o átomo de hidrogênio. No par de Cook, nós temos uma energia também de ligação da ordem de alguns milielétron-volts. São pares assim, de energias de ligação baixa, mas eles se formam. Então, o que aconteceu quando o supercondutor sofreu a transição de fase? Ele gerou o quê? Ele gerou uma escala de energia. Ele gerou uma energia que não tinha no sistema, que é a energia de ligação para formar os pares. Então, o que é isso? O que se chama isso? Vamos dizer, geração de um gap de energia. Para energias de ligação abaixo de alguns elétrons-volts, milielétrons-volts, você não tem o par, então você não tem a supercondutividade. Para energias nessa faixa, quando as energias de ligação se tornam na faixa de alguns milielétrons, 0,4 milielétrons-volts, por aí, na faixa dos milielétrons-volts, esses pares se formam. Então você gerou uma escala de energia que é a energia de ligação dos elétrons dos pares. Então esse fenômeno, a supercondutividade nos ensinou. É tudo que nós precisamos na teoria de Young-Mills. Porque na teoria de Young-Mills, você tem as partículas, você tem os bósons de íons soltos e os elétrons. Você precisa formar uma interação, você precisa gerar o quê? Você precisa gerar uma interação que tem um alcance, que é o alcance nuclear. Mas na mecânica quântica, a gente sabe que energia e distância são complementares. Quando a gente fala que H cortado C é da faixa de 200 metros vezes V, quando eu ligo a mecânica quântica com a relatividade especial, eu crio esse padrão aqui que me relaciona distância com comprimento. Então, quando eu tenho, essa grandeza aqui é uma constante, então é basicamente o que eu tenho é isso, 200 metros, né, vezes fermo. Então, se eu pegar uma energia na faixa de alguns elétrons-volts, se eu dividir isso aqui, vamos dizer, se eu dividir isso aqui por 200, então se eu quer botar assim, médio vezes 1 sobre 200 fermo. Então, uma energia na faixa de 1 MeV, quer dizer, uma energia de 200 MeV, ela corresponde a uma distância na faixa de 1 fermo. Então, se eu pegar uma energia de 1 MeV, ela corresponde a 1 sobre 200 fermo. Estou diminuindo a energia, né? Estou diminuindo a energia, aumentei a discussão. Então, se eu pego agora uma distância na faixa de elétrons-volts, isso aqui é 10 a 6 elétrons-volts. Então, eu posso trazer esses 10 a 6 para cá, então eu teria que elétron-volt vezes 2 vezes 10 a 8 fermo. As 10 a 8 fermo, 1 fermo são 10 a menos 13 centímetros. Então, isso aqui dá 2 vezes 10 a menos 5 centímetros. Então, quer dizer, essa distância aqui é a distância característica dos elétrons no par condensado. Então, essa corresponde a essa energia. Agora, se eu tenho aqui 1000 elétrons-volts, eu divido aqui por 1000. Então, eu vou dividir aqui por 1000, eu vou ter 10 a menos 8. 10 a menos 8 centímetros é praticamente o que? São 1000 camadas atômicas. Uma camada atômica na faixa de 1 angstrom são 10 a menos 10 metros, né? Quer dizer, isso aqui são 10 a menos 8 centímetros, são 10 a menos 10 metros. É uma camada atômica, basicamente. Então, a gente criou uma escala de distância. Quer dizer, aqui no supercondutor, a gente fala da escala de distância em energia, mas a escala, né, criou em energia, mas eu posso transformar essa escala de energia em escala de distância. Quer dizer, elétrons se correlacionam a distâncias na faixa de alguns angstroms, eles podem estar formando esse par condensado. Então, a supercondutividade ensina esse mecanismo de eu transformar, pegar uma teoria que não tem escala e gerar uma escala. Na física de partículas, o que eu preciso é gerar a escala nuclear. Então, eu preciso ter uma distância na faixa de 10 a menos 15 metros. 10 a menos 15 metros, corresponde a uma energia na faixa de 200 metros. Então, eu precisaria estar trabalhando com essa faixa de energia aqui, para gerar essa escala de energia, para correspondentemente gerar essa escala de distância, que é a mecânica quântica relativista que me dá. Então, esse problema é importante. Então, quando a gente chegou nesse momento aí no final da década de 60, tudo que eu precisava era gerar a escala. E aí o que nós vamos compreender na década de 60 é que esse campo escalar aqui, se eu colocar esse campo escalar em interação com o Young-Mills, então se eu trouxer esse campo escalar para dentro de uma formulação de Young-Mills, eu incorporar escalar com o Young-Mills, esse campo escalar junto com o Young-Mills ele vai poder gerar
essa escala de distância para a interação fraca. E aí eu vou dar, já começando a resolver o problema. Isso é o que se chama de mecanismo de Higgs. É isso que é o mecanismo de Higgs. É um campo escalar que chega, pede licença, entra na teoria, se acopla com o campo de Young-Mills e gera escala. Então vamos entender por que ele gera escala, minimizando, buscando o mínimo de energia de redução. Tem toda uma discussão em jogo aí, mas em palavras assim, lapidares, né? O que está acontecendo é isso. O campo escalar ele entra na teoria, se acopla com o campo de Young-Mills, se acopla com os elétrons, se acopla com os muons, e aí esse campo escalar, quando ele se acopla com os elétrons e com os muons, ele gera a massa do elétron muon. Quando ele se acopla com os campos de Young-Mills, ele gera o alcance da interação na faixa nuclear. E ele não se acopla nem com o fóton permanece com massa zero, e não se acopla com os neutrinos permanecem com massa zero. Isso no modelo padrão. Sabe que hoje os neutrinos têm massa, mas a massa do neutrino não é uma questão do modelo padrão. O modelo padrão não cuida de neutrinos massivos. Para eu falar de massa de neutrino, é uma física além do modelo padrão. Eu preciso extrapolar, estender o modelo padrão para incluir a massa do neutrino. Mas no modelo padrão, o neutrino é sem massa. Por quê? Porque no modelo padrão, o neutrino não tem interação com o bóson. Para ter massa, na concepção do modelo padrão, é que para ter massa, é preciso ter interação com esse escalar. Por isso que esse escalar é meio universal. Todo mundo está embebido nesse, como se o campo escalar fosse uma onda, né? Fosse um oceano. Todas as partículas, então, as partículas que ficarem no oceano e ficam têm massa. As partículas que não ficam no oceano, ficam flutuando acima do oceano, permanecem sem massa. É o caso do fóton e do neutrino, dentro do modelo padrão. Essa aqui é a ideia. Então, a ideia que está em jogo aí, né, desse cenário da década de 50 que está se deixando, o que está em jogo é Young-Mills, geração de massa. Ideias, né? Ideia única. Young-Mills, geração de massa. É o problema. Por outro lado, quebra da paridade nas interações fracas parece uma questão periférica, não tem nada a ver com aquilo. Mas quando Salam relaciona isso com o conceito de quiralidade, ele percebe que tem um campo escalar. Entra com a ideia. E esse campo escalar, depois ele vai, né, nesse processo de acumulação de conhecimento, esse campo escalar é que vai, agora eu junto isso com o Young-Mills e acabo resolvendo o problema do alcance das interações fracas. Bom, essa aqui. Esse mais ou menos é o ponto. Então, a importância da teoria de campo na década de 50 estava muito implicada em cima do problema da quiralidade do campo escalar. Se vocês pegarem a aula de ontem do outro curso, lá eu estou dando uma literatura extra, porque eu estou mais focalizando na interação fraca. Aqui eu estou focalizando mais na teoria quântica de campo. Mas dentro da física de partículas, o que a gente tem que levar em conta é que o desenvolvimento da teoria quântica de campos ao longo da década de 50 e 60, sobretudo, ela cresceu, ele aconteceu muito em função da física de interações fracas. A física de interações fracas foi muito decisiva para a caminhada da teoria quântica de campos na década de 50 e também na década de 60. Mas no final da década de 60, a física de interações fortes é que vai injetar um novo mecanismo, né, vai injetar um novo conceito, que é o conceito de liberdade assintótica, na teoria quântica de campos. Que horas tem? 50 minutos. 17 minutos. Bom, então, década de 60, questão importante que tem aí, deixa eu parar aqui, que é conceitualmente muito importante, que surge na década de 60, depois trabalho do Nambu aí, de 60, né? E aí tem um desenvolvimento de interação fraca que eu não vou falar. Mas o primeiro conceito importante também que deu, assim, trouxe um pensamento novo para a área da física, da teoria de campo, foi a ideia em 64, né? O conceito, né, que é chamado de Eightfold Wave. Que é aquela formulação, né? O Eightfold Way é aquela, o Gelman usou aquela alegoria lá da religião, né? Que é os 8 caminhos, né, de Buda, né? Os 8 caminhos para chegar à plena realização. Então, 8 caminhos da verdade. Os 8 caminhos da verdade, né? Mas é 8 porque tem o número 8 dentro da simetria. Aí Gelman, separadamente, eles fazem, né? Gelman por um lado,
separadamente. Esse aqui cacifado pelo sistema e esse aqui boicotado pelo sistema. O SWAG foi proibido de publicar o paper dele, porque o diretor do CERN achou que era pura loucura. Então, ele foi proibido de publicar o trabalho dele e foi passado uma mensagem às revistas que não aceitassem o trabalho desse louco. Olha o sistema, olha, foi boicotado completamente. Ele saiu do CERN, porque ele propôs, que é uma proposta que não aconteceu nada, ele propôs e aconteceu tudo. Então, tem alguma coisa dessa história? Oi? Você tem alguma coisa? Tem, porque faz 50 anos agora dessa história. Hoje o Feynman está vivo, né? Deu depoimentos, assim, mas ele foi completo. Aí ele foi para os Estados Unidos para trabalhar com o Feynman. O Feynman levou 2 anos para receber ele. Ele era meio abominável, porque criou-se em torno dele essa coisa que ele está falando, assim, o sistema decreta, né, a morte de alguns. Então, o sistema boicotou ele completamente. O diretor do CERN, né, que era o Prentice, ele não fez os trabalhos, ele publicou os trabalhos como se fossem arquivos do CERN, mas o Prentice não deixou sair, não deixou ir em público, que achou que era uma loucura, porque ele também tinha ideias filosóficas. E aí o pessoal começou a achar que ele era porra louca. Ele misturava filosofia com física, então ele foi proibido. Aí foi para os Estados Unidos, lá foi um papo para ele conseguir fazer o doutorado, porque até que o Feynman custou, e aí aceitou a ideia dele. Mas isso aí foi em 64, quando eles lançaram, faz 50 anos agora. Eu vou mandar para vocês, eu tenho o Cássio Leite Vieira, que é aqui da ciência hoje, ele é um cara historiador da ciência, que tem um conhecimento muito grande dessas coisas. Ele escreveu um artigo muito bonito sobre os 50 anos dos quartos. Saiu na ciência hoje, mas eu tenho o PDF, ele me mandou o PDF. Se vocês quiserem, se vocês já acessaram, tudo bem. Mas senão eu posso mandar o PDF para vocês. Manda o PDF lá no site do domingo e a gente bota lá. Bota no professor Global, bota o PDF para vocês lerem a história, cara. É uma história assim, cara, assim, doída. É uma história pesada, barra pesada. Que fizeram com o cara. Um cara como esse, por exemplo, poderia simplesmente ter largado a física. Se o cara fosse mais se extremar, poderia até se suicidar, porque cara, a vida dele, tudo que ele fez estava sendo zerado, né, por um decreto, né? E ele estava com a ideia certa. A ideia está certa. Só que ele não ganhou o prêmio Nobel também. O prêmio Nobel ficou só com o Nobel. Essas coisas acontecem. Esse diretor do CERN ficou saudável durante muito tempo? Oi? O diretor do CERN ficou saudável? Olha, ficou, porque quando eu cheguei em Trieste para fazer o doutorado, ele era diretor voltou a ser diretor do CERN e todo mundo puxava o saco dele. Ah, também, né? Hã? Também, diretor né? do CERN, né? Eu acho que é diretor da ONU, diretor-geral da ONU, né? Mas assim, a história passou, cara. Eu não sei quais feridas ficaram aí, mas é interessante. Eu vou mandar o artigo do Cássio, que está muito bem feito. É Cássio com outro autor, são 2 autores, mas está escrito em português, muito legal. Está muito bem artigo. Oi? Suíço? Oi? Zweig é suíço? Não, Zweig é russo. Russo, por isso ficou mais complicado. Nessa época, né? Você queria que uma ideia boa dessa saísse como é que se diz, da cortina de ferro, né? Ela era a cortina de ferro. Então, teve boicote também político, né? Mas ele estava com a ideia certa. E lá nos Estados Unidos ele sobreviveu pela persistência dele, porque ele não conseguia falar com o Feynman. Eu não sei nem se o Feynman acabou orientando ele ou não, isso eu não sei. O Cássio fala sobre isso. Não, o Feynman acho que orientou, chegou a orientar ele, só que achou que ele era uma loucura. É isso, sabe? Aí depois, quando teve aqueles resultados do experimento do SLAC, em 69, ele usou a ideia do SLAC para... Isso, ele usou a ideia. Chegar Então no foi ele mesmo que Feynman. orientou. Tá certo, é isso mesmo. Você leu o artigo do Cássio? Eu fiz um trabalho de ensino, mas é isso. Ah, é, né? Tá. Então depois tá. Então você tem um artigo? Acho que eu tenho. Eu tenho o PDF comigo, mas se você da tiver... Folha de São Paulo, eu acho. Mas eu tenho o PDF, mas a versão mais completa. Eu acho que o Cássio publicou a versão integral de várias páginas na Ciência Hoje. Mando para vocês. É um belo trabalho, tá? Bom, então, aqui foi esse momento importante. O senhor José que levanta fazer a questão, muitas vezes, a militância de imaginários, Sim. como cada vez se torna mais crucial, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, hoje em dia, quando você aceita o modelo padrão, você pode aceitar o modelo padrão. Ou pode ser que você não aceite o modelo padrão. Agora, se você não aceitar o modelo padrão, você está fora do sistema. E daí você tem que ter uma militância. Quais revistas você pode publicar, quais conferências aceitam as tuas falas. Você fica boicotar. Boicote é Essa coisa que o pessoal acha que é militância do PT, só essas coisas assim, né? Não, tem militância de imaginário muito mais fodida do que... Você proibiu a pessoa de pensar, né? de emitir um conhecimento, uma coisa que ela sabe, ela não está fazendo loucura.
sabe? Está submetendo isso ao domínio público. As pessoas é que vão julgar. Se for ruim, cara, você sabe física, você vai dizer que é ruim. Agora você não pode ter medo, a coisa sagrada, chegou, não, deixa sair, não é essa coisa que eu acho que é coisa daquela mentalidade muito fechada suíça, né? Bom, se não é, o cara vai ler, o cara vai dizer se está bom, tal isso, você sabe física, você vai julgar, não precisa alguém julgar por mim, né? Mas o sistema boicota. Pois é, Galileu passou isso, mas faz muito tempo. Pois é, também, você vê, a Inquisição continua, né? De uma certa maneira continua. Porque um cara desse ele não é queimado vivo, mas ele fica sem emprego. Ele fica queimado na comunidade. Você vê, o próprio Feynman, como você falou, achava ele meio porra louca, né? Então, quer dizer, fica... Logo Feynman, né? Logo Feynman. Então, um cara de cabeça aberta. Quer dizer, para um cara ficar assim, ter esse conceito com o Feynman, porque o negócio é feio, né? Devia ter uma... naquela época não usava e-mail, mas quantos telefonemas maldosos, né? Não eram feitos, né? Acusando o cara, não pega esse cara que é louco, não pega esse cara que é confuso, não pega esse cara que vai fazer confusão. E o cara ficou sem emprego. Assim, né? Mas isso faz parte do meio cultural, né? Em música, qualquer outra coisa também. Isso, não é. Quer dizer, a pessoa tem que, para fazer participar do meio cultural, ela tem que ter desenvolvimento. Tem que ter muita força de vontade. É o meio, né? Também o próprio Fábio estava inserido ali com o pessoal do Projeto Malaika. Também. Estava com as cobras ali. Também, exatamente, né? Não era força geral, ninguém ali era essa santa alma, né? Ninguém ali era cândida alma, sem dúvida. Então, era um covil, né? Mas depois, quando o Zweig reencontrou o Feynman, o Feynman perguntou o que o Zweig estava trabalhando e ele respondeu a mesma coisa, né? A Feynman falou, não, vou dar uma olhada nisso. Isso. Depois ele veio, voltou para o Zweig e falou, não, você estava certo. E indicou ele para o Nobel. Já estava sujo demais para ganhar, coitado. Aí Estocolmo ia se queimar também, né? A sociedade está indo contra uma porção de gente, aí, né? Tem interesses, né? Grandíssimos aí no jogo, né? Então, 64 foi essa grande ideia, né? De que a previsão de quartos, quer dizer, de novo, os quartos foram partículas previstas. Né? Então, isso aqui foi crucialíssimo para a física de interações fortes. Aqui está em jogo agora, esse SO3 aqui, é o SO3, para vocês não confundirem, é o SO3 de sabor, de flavor. Porque tem dois SO3 em jogo na física de interações fortes. Tem o SO3 de sabor, que é o que classifica as famílias de quark, quark U, quark D, quark S e assim vai. Agora tem o SO3 de cor, que entra depois, só na década de 60, depois da liberdade assintótica, do experimento do Slack. O SO3 de cor é uma simetria que está associada a cada quark. Então, o quark U pode ter 3 estados que a gente chama de cor. O quark D pode ter 3 estados que a gente chama de cor. O quark E, cada quark aparece em 3 estados de cor. Então, essa é a verdadeira simetria das interações fortes, é a simetria de cor, que é introduzida em 1972. Mas aqui, a primeira simetria SO3 que aparece na física de interações fortes é a simetria de sabor. Nessa época, então, apareceriam 3 quarks. Teria o quark U, o quark D e o quark estranho, 3 quarks. Esses 3 quarks formavam um triplete de SO3. Mas aí é pura teoria de grupos, né? Se a gente pega um quark e um antiquark, que é o triplete 3 star, do ponto de vista da teoria de grupos, isso dá um singlete e um octete. Então os mesons aparecem, aí é pura teoria de grupos, diz, esses objetos formados por quarks e antiquarks vão aparecer em tripletes, em octetes. E se eu pegar 3 quarks, que é o caso do bário, formado por 3 quarks, então, meson, quark e antiquark. Então, se eu pego quark e antiquark, eu consigo formar um octete de meson. Se eu pego 3 quarks, eu de novo, usando agora a teoria de grupos, né? 3 vezes 3 dá 3 star mais 8. Teoria de grupos. E aí, 3 com 3 star dá 1 mais 8. Mais algumas coisas quando eu vou colocando aqui 3 vezes lá. Mas o que é importante, de novo, aparece aqui um octete de hadrons. Então é por isso que e naquela época o que se conhecia era o octete de mesos, já tinha sido observado o octete de mesos, já tinha sido observado o octete de bários, o próton, o nêutron, as partículas sigma, as partículas cascata. Então as partículas das interações, os hadrons, né, que são as partículas subnucleares, elas pareciam estar organizadas sempre em grupos de 8. No grupo SO3 reproduzia essa ideia dos 8.
são os outros-eis. Por isso que o Gelman chamou de eito todo aí. O Zweig colocou um nome mais assim, ele chamou, parece de ases, né? Eram aces, né? Eram os ases do baralho. Então ele já fez, até a nomenclatura dele foi uma nomenclatura assim também mais exótica, né? Ele associou um jogo, né? E aí com esse jogo, com essas cartas, você formava esses outros termos. Então, essa ideia foi muito importante, por quê? Porque essa ideia começa a mostrar que as partículas que têm interação forte, que são os hadrons, elas devem ser compostas de objetos mais fundamentais, que são os quarks. Então, houve a previsão dos quarks, e isso, então, dizia qual é a física dos quarks. Você sabe que é uma física de interações fortes, mas qual é a teoria de Young-Mills? Como é que eu vou descrever essa física de quarks? E aí a questão que está em jogo nesse período é que a física de interações fortes, ela tem uma constante de acoplamento mais robusta. Por quê? Porque a interação forte entre os prótons no núcleo atômico é dominante sobre a interação eletromagnética. Então, os métodos de cálculo das teorias quânticas de campo que tinham sido desenvolvidos até o momento, que tratavam tão bem a QED, a elerodinâmica quântica era super precisa, nos cálculos da QED eram muito precisos, batiam muito bem no experimento. Esses mesmos métodos de cálculo não estavam podendo ser aplicados na física de interações fortes. Então isso gerou um mal-estar, dizendo, não se tem uma teoria quântica de campos para descrever a interação entre os quartos. Isso aqui era uma classificação meramente cinemática. São essas partículas, mas não se sabia ainda como criar uma física campos para esses quartos e como esses campos podiam interagir e como a interação entre esses quartos daria os barulhos e os mesmos observados. Então essa questão deixou um pouco, falou, bom, a teoria quântica de campo parece não se aplicar, não poder ser aplicada como um bom método de estudos, de investigação da física de interações fortes. Então a teoria quântica de campos ficou meio deslocada, mas nada impede que nesse mesmo período, paralelamente à física de interações fortes, a física de interações fracas está caminhando. E é nesse período, exatamente de 64 e 65, que se desenvolve grandemente a física do Higgs. Em 64, 65, eu vou parar por aqui, não, também não vou começar daqui. 64, 65 é quando cresce enormemente a física do Higgs. Então, por um lado, a teoria quântica de campos avança aqui no setor fraco. Por outro lado, o setor forte diz, não, teoria quântica de campo não vale, não é um bom método de trabalho para a física de interações fortes. Então, houve muita gente que debandou da área por conta disso. Não, o fim da teoria, foi decretado praticamente o fim da teoria quântica de campos, até porque não se tinha também ainda uma física de campos para interação fraca. Estava se construindo. Mas os mais fundamentalistas da área estavam querendo levar avante a questão do Young-Mills, compreender os mecanismos mais elementares, eles continuaram tentando compreender, quer dizer, até onde eu vou com a teoria quântica de campos para compreender as interações fracas e aí dando espaço para se conhecer melhor o papel desse campo escalar. Então a gente vai ver na próxima aula, 64, 65, tem os papers do Higgs, do Peeble, do Engler, do Prout, de próprio Salan, vários papers assim, trabalhando a física desse campo escalar ligado às interações fracas. E aí, 67, 68, tudo se fecha, forma-se a teoria eletrofraca, o modelo de Salan-Schweinberg, sai em 67, esse modelo finalmente. Então, essa década, né, vamos dizer, de 61 até 69, esses 8 anos, foram 8 anos em que a teoria de campos ficou meio underground. E ela caminhou na direção das interações fracas. E a física de interações fortes, ela alavancou uma outra área de pesquisa, uma outra abordagem para a física de partículas, que não era mais a abordagem da teoria de campos. Era a abordagem chamada do bootstrap, ou a matriz S. Era a abordagem da S-matrix, ou bootstrap. Bootstrap é porque é o cadastro da bota mesmo, né? Tinha lá uma analogia a esse cadastro de bota na hora de ligar as partículas, então foi um nickname que colocaram para esse formalinho. Mas o bootstrap, ou a formulação, a S-matrix theory, ela substituiu para descrever as interações fortes a teoria quântica de campo. Então o pessoal fala, quem faz interação forte, esquece a teoria quântica de campo. Não tinha só. E a teoria de interação fraca ia caminhando, a teoria quântica de campos ia caminhando na compreensão do escalar, do Higgs, e aí acabou que em 67
se fechou uma teoria unificada para as interações eletrofracas e em 68 os experimentos do SLAC revelaram experimentalmente a existência indireta dos quarks. E aí, com a existência dos quarks e o regime de interação dos quarks que ficou claro desse experimento, se recupera a teoria quântica de campos também para a física de interações fracas. Aí o pessoal conclui, não, interações fortes. A física de interações fortes, ela não deve ser vista como a física entre prótons e nêutrons. Ela deve ser vista como a física entre os quarks. Então, analisando a interação forte por meio de quarks, tem um fenômeno ligado aos quarks, que é o fenômeno da liberdade assintótica, né? Que se descobriu nesse experimento que os quarks, quanto mais próximos estão, mais livres eles ficam. Na medida que eles se afastam, eles interagem mais e mais fortemente. Então, esse fenômeno de interação entre partícula livre no regime de pequenas distâncias, assintoticamente, né, a distância assintoticamente tende a zero, as partículas ficam livres, esse regime de liberdade assintótica não podia ser explicado pela S-matrix pelo Bootstrap. A teoria quântica de campos consegue explicar isso. A teoria de Young-Lewis. O pessoal compreendeu que a teoria de Young-Lewis podia ser a solução, e aí o pessoal recupera a teoria quântica de campos na descrição da física entre os campos. Então vamos parar aí, é o nosso próximo marco, né? E aí a gente termina semana que vem, na próxima aula a gente termina, só vou dar uma tarefinha para vocês pensarem. Agora, na próxima aula a gente termina os contextos. Então, o contexto que está em jogo agora, a física, a década de 60, ela desacoplou um pouco a discussão da gravitação. A eletrodinâmica quântica estava bem compreendida, e aí caminhou, a eletrodinâmica estava tão bem compreendida que em 65, né, Feynman, Tomonaga e Schwinger ganharam o prêmio Nobel pela QED. Então, isso mostrou que a QED era uma teoria estava bem avançada, né, na sua construção. E aí estavam caminhando paralelamente e de forma assim, meio até antagônica a física de interações fracas e a física de interações fortes. Depois elas voltam a se unir a partir de 69, as duas começam a se unir. Certo? Qual foi o motivo que você comentou? Que separou a que separou foi que a física de interações fortes, os métodos de cálculo que se aplicaram para a eletrodinâmica quântica não poderiam ser aplicados para a física de interações fortes, porque os métodos de cálculo são basicamente baseados em teoria de perturbação. E a constante acoplamento da interação forte entre os quarks, entre os prótons e os nêutrons é muito grande. Mas não é grande. Mas na época o pessoal pensava a interação forte entre prótons e nêutrons. A constante de acoplamento entre prótons e nêutrons, a constante de acoplamento forte entre prótons, nêutrons e prótons e nêutrons é grande. Mas, na verdade, o agente da interação forte não é o próton e o nêutron, é o quark. Mas a constante de acoplamento entre os quarks é pequena. E aí você consegue recuperar a teoria de perturbação e aplicar os mesmos métodos da QED. E aí a teoria quântica de campos volta a ter importância, porque agora você está fazendo uma teoria de campos para interação forte entre os quarks, não entre os prótons e os nêutrons. Certo? Essa é a ideia. Vou deixar uma tarefinha para vocês, já começarem a rabiscar alguma coisa aí. Coisa rápida. Um joguinho rápido. Quem aí já fez Física 3, que conhece os operadores, conhece as equações de Maxwell na forma diferencial? Todo mundo conhece as equações de Maxwell na forma diferencial? Todo mundo. Eu acho que a única pessoa que não se apresentou no ano passado foi você. Tem uma moça escrita, Daniela, qual é o teu nome? Carolina, você está inscrito, exatamente. Então você vai ficar no curso, eu só veio hoje para saber, vai ficar. Então, Carolina, você também já passou por essa fase de Física 3? Você está em que período agora? Sexto. Então já está bem pensado. Já fez até um pouco, já fez mecânica analítica também? Fazendo. Está fazendo a UF? Estou fazendo na FJ. Não, é FJ. Então você faz iniciação científica lá com quem? Você faz aqui com quem? O Edith. Pois é, então tá jóia. Então você já está na área, né? Teoria né? Então, vamos lá. Então, todo mundo que já passou pela aprendizagem das equações, você também está acabando isso aqui. Tá no meio. Você é matemático, sabe bem essas coisas, né? Gradiente, nacional, então eu vou dar para vocês a seguinte questão. Uma questão simples, assim, de Física 3 mesmo. Suponhamos que eu tenha um campo escalar, tanto como potencial, campo escalar, e tem um campo vetorial. Então é a tarefinha. A tarefinha é só para vocês começarem a dizer, esse curso é de filosofia, ou tem o fetiche das equações, né? Sem equação a gente acha que não está fazendo física, né?
Então, para dizer que a gente, para não dizer que não falei de física, vamos colocar umas equações simples. Então, vamos lá. A tarefinha é a seguinte: suponha que eu tenho um campo escalar, que eu vou chamar de S, e um campo vetorial, que eu vou chamar de W. Então, tem dois campos juntos. E que esses campos têm, como se fossem, no campo nas equações de Maxwell são dois campos vetoriais. Aqui não, é um escalar e um vetor. Mas esses dois campos satisfazem um conjunto de equações. Então, tem a seguinte equação. Meu campo, então eu tenho esses sistemas. Meu sistema é descrito por dois campos, um escalar e um vetor. Meu campo escalar satisfaz essa equação. Laplaciano, campo escalar. Aqui eu vou colocar um parâmetro alfa. Derivada segunda do campo escalar. D2, dt2 do campo escalar. Aqui eu tenho um parâmetro alfa colocado, Laplaciano do campo escalar. Olha, eu não sei do que se trata, eu estou vendo agora com vocês só para não deixar vocês na secura de uma equação. Vocês é que vão ver se isso aqui faz sentido. É importante vocês descobrirem se isso faz sentido ou não, tá? Um parâmetro beta aqui. Rotacional e rotacional de W. Como é? Rotacional do quê? Rotacional, esqueci de botar rotacional. Rotacional duplo, vetorial. Mas aqui eu tinha que botar um parâmetro beta, não coloquei. E aqui eu vou colocar um parâmetro gama. Essas equações são no vácuo. Isso eu poderia pensar. Tem uma fonte aqui, tem um rodo. Vamos colocar aqui um rodo. Então, uma equação. Poderia ser uma equação tipo Maxwell. E aí vamos pegar a equação do campo da
Então eu tenho esse sistema de equações aqui. Tem um campo escalar, tem um campo vetorial. As equações desses campos estão assim, acopladas, né? Aqui eu tenho uma equação para S, mas aparece o W. Aqui eu tenho uma equação, uma fonte para W, mas aparece o S ponto. E aqui eu tenho uma equação que envolve o W, S. Está tudo misturado. Então, todas são essas possíveis fontes. Suponha que a gente até queira trabalhar no vácuo. Suponha que a gente não tenha fontes. Então, eu não tenho nem cargas e nem correntes. Então, a minha pergunta é, se vocês olharem esse sistema, verificarem se esse sistema aí pode, se tem solução tipo onda plana, estudar os modos de propagação desses campos. Chegando às relações de dispersão. As relações de dispersão, nós sabemos, né? Quando o campo se propaga, ele se propaga uma relação entre a frequência e o vetor de onda, né? Ou frequência e comprimento de onda. Então, eu queria que vocês trabalhassem, né? As relações de dispersão. No caso da onda eletromagnética, por exemplo, tem divergência de E igual a zero no ar. Fica a capa escalar. Então, a onda eletromagnética se propaga ortogonal à direção de comprimento. Aí pega a ampere máxima rotacional de E igual a menos dB dt. A gente tira aqui K vetor E é igual a menos ômega B. Então, a gente vê que B é ortogonal a E e K. E depois tira a relação de dispersão. Pega a equação em segunda ordem, que ômega é igual a módulo de K vezes C. Então, vocês tiram toda a física de propagação dos campos E e B, manipulando com as equações de Maxwell, né? Então, eu queria que vocês fizessem a mesma coisa, supondo que nós estamos, né, com a radiação livre. Esse campo descreve o campo de radiação livre, só que a radiação não é dada por dois escalares, mas é dada por um escalar e por um vetor que se propagam correlacionados dessa forma. Eu queria que vocês estudassem a física dessa propagação, se é que é consistente. Lembrando que alfa, beta, gama, A, B e C são parâmetros livres. Então, pode ser que existam relações de consistência entre esses parâmetros livres do modelo para permitir que esse sistema tenha uma propagação razoável, tenha uma propagação fisicamente aceitável. Porque pode ser que esse sistema não se propague, pode ser que esse sistema não dê radiação, que se propaga livremente. Pode ser que a radiação ela seja boicotada pelo sistema, ela decai exponencialmente, vai depender das relações desse parâmetro. O que tem máximo de trabalho é um pouquinho de álgebra vetorial, para vocês aprenderem já a conversarem com os campos, certo? Então, buscar as relações de dispersão, quer dizer, buscar o fenômeno propagatório a partir desses dois campos aqui. É basicamente usando aquele procedimento que a gente usa para estudar a propagação das equações de Maxwell. Só que aí eu tenho um campo escalar e um campo vetorial. Será interessante você descobrir se essa onda, se esse sistema é transverso, se ele é longitudinal, se tem modos de propagação transverso, modos de propagação longitudinal, quantos graus de liberdade estão se propagando. E no caso do fóton, na onda livre, se propagam 2 graus de liberdade, porque a onda se propaga vibrando no plano perpendicular à direção de propagação. Então, a física da onda eletromagnética livre está no plano, num espaço bidimensional. Então, ela tem 2 graus de liberdade, não tem 3 graus de liberdade, porque ela não é espacial. Dada a direção de propagação, a onda se confina, quer dizer, os campos se confinam a um plano, portanto, ele corta um grau de liberdade. Aqui eu quero saber o que tem de outro. Eu tenho um vetor e um escalar. Já que o meu escalar, o meu vetor, eles conseguem dar um modo de propagação completamente transverso, só tem uma componente de longitudinalidade devido ao S, por exemplo. Tá? Que vocês dessem uma olhada. Outra possibilidade de vocês analisarem as soluções estáticas. Um outro regime para estudar esse sistema. Suponhamos que os campos agora não dependam do tempo. Então isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, sabe como é que fica o regime estático desse campo ali? Por exemplo, se eu tiver uma fonte aqui escalar, será que eu consigo calcular a configuração de campo SB? Se eu colocar aqui uma carga na origem, uma outra análise que vocês podem fazer. Coloque-se uma carga na origem. Então, só que aqui tem uma carga aqui situada na origem. Pergunta é, quem é o campo no limite estacionário estático? Quem é o campo S de X e quem é o campo W de X? Será que vocês conseguem resolver esse problema? Resolver esse sistema aí? Calcular o campo de uma carga puntiforme se as equações de campo são essas aqui.
Quer dizer, tecnologia para isso vocês têm, questão de exata. Ou então que eu venho no computador, matemática, mas procurem quebrar a cabeça um pouquinho nisso para a próxima aula. Eu não sei a resposta, eu organizei com vocês, pode ser que nem tenha uma resposta sensata, mas assim, saber que o problema está errado já é um ganho para vocês, né? Se você falar, o problema está errado por causa disso, é porque vocês já souberam resolver. Vamos falar. Essa primeira equação você tem. Era para ser uma equação escalar, né? Mas aquele do rotacional dá um vetor. Então, eu errei. Obrigado, meu erro. Eu tenho que botar um vetor aqui, né? Então, aqui é rotacional, eu tinha que colocar talvez. Então, vou fazer o seguinte: vamos mudar. Obrigado, Pedro. Eu queria que vocês começassem. Bota o rotacional aqui e bota uma divergência no dado. Aqui eu tenho uma outra divergência. Então, vou fazer o seguinte: vou botar aqui, divergência. Pode ser isso. Foi. Obrigado, estava errado, viu? Estava errado. Porque aqui tinha rotacional, uma equação escalar. Pô, erro mesmo assim de 1000. Então aqui fica uma divergência, ok? Até você um pouquinho mais sacana. Assim, bota o laplaciano da divergência. Só para não dizer que eu estou dando vida massa. Tá, vocês não querem cálculo? Não. Não é um curso de filosofia da ciência só. Oi? Oi? Ah, meu Deus, esqueci o texto. Obrigado. O problema pode ser algebricamente não tão óbvio, tá? Mas eu acho que com as técnicas aí, vocês conseguem resolver. Com a cabeça de vocês também resolve, né? Antes do meio, vai fazer em grupo, tem que trabalhar, manipular, sabe? Ciscar em cima disso para ver o que sai disso aí, tá bom? Fica só como um aquecimento que a gente vai começar a mexer com esse tipo de coisa, assim, para poder fazer formulação lagrangiana. A pergunta é, qual é o lagrangiano, da onde isso sai? Vamos ter que aprender a fazer isso, tá bom? Beleza, então estamos dispensados por hoje, tá? Então sempre assim, quem está